Copa do Brasil, pela primeira vez o derby Corinthians e Palmeiras, e deu os donos da casa em Itaquera. Vamos lá começar então com a reportagem mostrando como foi o jogo, detalhes, a visão do Vinícius Nicoletti para Corinthians 1, Palmeiras 0. Alô, fã de esportes, mesmo perdendo o pênalti, o Corinthians saiu na frente no derby e vai levar a vantagem do empate para o segundo jogo decisivo, semana que vem, no Allianz Parque. Corinthians começou muito bem e fez valer a força da sua torcida. 46 mil torcedores acompanharam a vitória do Corinthians diante do Palmeiras, 1-0 aqui na Neoquímica Arena. Corinthians teve a primeira chance de cabeça, o Everton fez a defesa e aos 15 minutos o lance do pênalti. O Gomes tentou dividir com o Memphis Depay, o juiz analisou o lance no VAR e marcou o pênalti. Yuri Alberto fez a cobrança, mas o Everton fez uma grande defesa, evitando aí o primeiro gol do Corinthians. Mateuzinho arriscando de fora da área, mais uma defesa do goleiro Everton. No finalzinho do primeiro tempo, a melhor chance do Palmeiras, o gol que André Ramalho salvou em cima da linha. Finalização do Giai e o zagueiro corintiano evitando o gol do Palmeiras. Melhor momento da equipe alviverde na Neoquímica Arena. No segundo tempo, o Palmeiras começou melhor. Facundo tentou o cruzamento, a bola desviou e exigiu defesa do goleiro Hugo. Ramon Sosa, na sequência, arriscou de fora da área e a bola passou perto do gol do goleiro Hugo. Aos 33 minutos, o gol do Corinthians. Palmeiras cochilou na cobrança de falta, Mateuzinho cruzou na área e o Memphis marcou de cabeça. Primeiro gol do holandês em clássicos, defendendo o Corinthians. Muita festa na Neoquímica Arena. Aos 36 minutos, Palmeiras fez um gol anulado. Cobrança de falta, Gustavo Gomes ganhou de cabeça e o Maurício acertou de primeira. O VAR analisou o lance e marcou impedimento no início da jogada, o impedimento do zagueiro Gustavo Gomes. E o Memphis, no finalzinho da partida, mais uma chance criou aí para a equipe do Corinthians, ele ajeitou e o Garro chutou por cima. Depois da partida, corintianos e palmeirenses analisaram o resultado na Neoquímica Arena. Cara, é um confronto que diferente, né? Um gostinho especial, e como nós conversamos ali dentro, é o jogo talvez mais importante da nossa temporada, então foi ali um jogo de entrega com alma. Eu acho que o jogo foi muito disputado, muito igual, parelho em muitos sentidos. Um detalhe foi importante, a definição do resultado, um gol fundamental. Porém, eu acho que é apenas a metade de um tempo, onde daqui a uma semana estaremos jogando a outra metade. O VAR é que arbitra, o VAR é que decide. O mesmo VAR marcou o penalti, o mesmo VAR invalidou o golo. Toda a gente olha para as linhas, mas eu não olhei para as linhas, eu olhei para o momento em que o frame para quando a bola é tocada, a bola está no ar. Isso é muito mau, nós assistir isso na televisão é muito mau. As duas equipes voltam a campo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians recebe o Fortaleza aqui na Neoquímica Arena e o Palmeiras vai a Salvador enfrentar o Vitória. Os dois jogos no domingo e na próxima quarta-feira o derby decisivo, com a vantagem do Corinthians e o Palmeiras tentando a vitória, pelo menos por um gol de diferença, que levaria a decisão para os pênaltis. Precisa de uma vitória por 2 gols para garantir a vaga às quartas de final. Semana que vem a parada é no Allianz Parque, só com torcedores alviverdes. Então, vantagem de 1-0, gol do Memphis. Posse de bola, idêntica, 50% para cada lado. Finalizações, uma a mais do Palmeiras, 11 contra 10. No alvo, a situação se inverte, vantagem corintiana, 5 contra 4. Grandes chances, vantagem palmeirense, 3-2. Ações na área rival foram mais do Verdão, 18 contra 12 do Timão, e empate também em escanteios, 4 para cada lado. Ô Elton, o que a gente vê aqui nos números é um jogo muito equilibrado. O Corinthians talvez tenha feito seu melhor jogo com o Dorival Júnior. Palmeiras muito forte, a gente já conhece. Um jogo em que emoção não faltou, né, companheiro?
Sim, Edu, acho que equilíbrio eu acho que se aplica muito e não é nenhum exagero dizer que foi um jogo equilibrado, apesar do Corinthians ter vencido por 1-0. Além desses números aí, eu destaco, Edu, que o jogo foi tão equilibrado que o Palmeiras trocou apenas 4 passes a mais que o Corinthians no jogo. A gente vê o tamanho realmente do equilíbrio, não só nos números, a gente viu na prática. Apesar das trocas de passes, né, serem poucas, 370 em média ali para as duas equipes, mostra que foi um jogo muito intenso, né, um jogo muito direto. Viu o Corinthians até criar algumas oportunidades importantes no primeiro tempo, a formação para fortalecer um pouco mais o meio-campo, né? O Ranieri fez um bom jogo, né? O Carrilho e o Martinez também ajudando na marcação. A gente falava, né, inclusive na terça-feira, sobre esse Corinthians que se defende para deixar o trio criar lá na frente, né? O Garro, o Yuri Alberto e o Memphis. É claro que ainda carece de reentrosamento, carece de ritmo, mas a gente sabe que é um trio que decide. E no fim das contas acabou, né, decidindo o jogo, apesar de apenas um deles, né, ter participado da jogada final, no segundo tempo, o belo cruzamento do Mateuzinho para o gol do Memphis. Contra um Palmeiras que a gente ficava na dúvida como seria esse lado esquerdo, né? Qual seria o trio do lado esquerdo? E eu acho que a escolha do Abel foi muito para ter esse time jogando nas costas do próprio Mateuzinho e criar dificuldades para o Carrilho ali pelo lado direito. Então foi o Piquerez fazendo a lateral esquerda, o Lucas Evangelista, né, como meia pela esquerda, e o Sousa, né, um ponta esquerda, né? Acabou sendo esse trio para tentar incomodar um pouco a defesa do Corinthians. Por isso a gente viu um Palmeiras até muito mais direto, né? Sendo uma equipe que saía do campo de defesa muito mais vertical. Foi um jogo de intensidade, eu acho que o Corinthians suportou bem essa intensidade, fez um gol numa belíssima jogada, inclusive, um belíssimo cruzamento do Mateuzinho para o gol do Memphis. O Palmeiras reclama da arbitragem, a gente viu o Abel falar, né? Para mim houve uma falta clara, inclusive na entrada da área, em cima do Vitor Roque. O pênalti eu não discuto, eu acho que foi bem marcado. Tem essa questão da linha de impedimento, e aí eu acho que também não é culpa dessa arbitragem específica, eu acho que é um contexto geral, acho que o nosso VAR é desatualizado. Mas eu acho que mostrou um equilíbrio muito grande esse jogo, um jogo que poderia ter terminado empatado, sim, mas que mostrou o Corinthians do Velho Testamento, o Corinthians da eficiência, né, que consegue defensivamente ir muito bem e aproveita uma das poucas oportunidades que tem no jogo para vencer a partida. Bela vantagem para o jogo da volta, mas isso não define a classificação, porque a gente viu que esse equilíbrio, Edu, pode se repetir daqui a uma semana. É um Corinthians altamente mobilizado, né? E nem sempre é assim. E aí é muito importante esse cara aí. Contra o Botafogo, ele acaba fazendo o gol do empate. O holandês Memphis Depay marcou um gol, teve uma finalização. No alvo, grandes chances. 4 ações na área rival. E um algoritmo da TSPN aponta para 7,20 de participações. Então, o segundo no jogo. O primeiro gol dele em clássicos. Então, tira um peso também das costas dessa pequena pressão aí, né, sobre o Memphis Depay, de não marcar gol em clássicos, pois chegou ao fim essa história. Até muita gente falava, o que ele fez foi na final do campeonato, ficar em cima da bola, gol mesmo não marca. Enfim, o fato é que o Corinthians fica muito mais forte quando junta o trio Jim, né? Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Eu fico me perguntando contra o Fortaleza se algum jogador será poupado. O trio Jim. Qual é o nome do trio? Jim, né? Enfim, Jim. É com o sotaque do Kansas. Mas eu fico pensando, na Neoquímica Arena ainda não perdeu quando esse trio jogou junto. Não é pouca coisa não, hein, Elton? Esse sotaque cansa mesmo, deu pra perceber. Mas o Memphis, ele sabe, né, da importância dele para essa equipe do Corinthians. A gente falava também durante a semana como o extracampo interfere muito dentro de campo, e é uma missão de Dorival Júnior tentar blindar o elenco com relação a isso. Mas quando você traz um cara também do elenco que vem
com esse bastidor carregado para o campo, aí fica mais difícil. E ele tem que ser um cara, nesse momento, experiente para separar as coisas. E eu acho que nos 2 últimos jogos ele mostrou isso, né? Contra o Botafogo acabou sendo importante, né? No empate por 1-1. E agora decisivo pela primeira vez, né? Num clássico, desde que chegou ao Corinthians, fazendo o gol da vitória. Desde que voltou da data FIFA, que a gente viu, né? Isso acontecer em junho, há mais de um mês, antes do Mundial, inclusive, que até nessa data FIFA, né, o Memphis foi muito bem. A Holanda ganhou da Finlândia, ele fez um dos gols. A Holanda goleou Malta, né, por 8-0, ele marcou 2 gols e deu uma assistência. E ele voltou, depois dali, para aqueles jogos antes da parada, para ser o cara realmente daqui para frente, o Memphis que todos esperam. Mas aí, Edu, a questão da lesão do Yuri Alberto, o trio se desfez, né, o Garro também retornando, isso tirou um pouco também a referência do ataque do Corinthians. Mas eu acho que agora a tendência é a gente ver, claro, se o Dorival conseguir manter essa consistência defensiva, que é o suficiente para esse trio funcionar, quem sabe o torcedor do Corinthians relembre o que aconteceu no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Tá batendo na porta, inclusive, né, o segundo turno da competição, além de ter a Copa do Brasil. Eu acho que ele sabe da importância dele para essa equipe, ele sabe que blindar também dessas questões extracampo será importante para que o coletivo funcione. Ele com essa dupla, esse elo que é importantíssimo para que ele jogue bem, vai fazê-lo continuar no radar da seleção, vai continuar tendo ele como um dos principais jogadores do futebol brasileiro e quem sabe, né, de novo um protagonista de uma arrancada do Corinthians na temporada. Acabou sendo importante num jogo grande, já fez um check aí na sua passagem pelo futebol brasileiro, num clássico gigantesco que é um clássico contra o Palmeiras.